aprender hoje e na semana que vem. Em Gálatas 5:23 fala sobre o fruto do Espírito, e o nono gomo desse fruto chama-se domínio próprio. Está aqui bem no final. Domínio próprio. O que é esse domínio próprio? Esta parte do fruto do Espírito. Nós aprendemos várias coisas, que o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão. E hoje nós vamos ver sobre domínio próprio. Esse fruto do Espírito tem que fazer parte da minha vida e da sua vida. Não é, eu só vou amar, ou eu só vou ser manso, eu vou ser só bondoso. Eu devo ter todos esses pontos na minha vida, se eu quero ser realmente um cristão que realmente vive sob a direção do Espírito Santo. Muitas vezes as pessoas pensam que ter uma vida no Espírito é estar falando em línguas, falando profecias, falando um monte de coisa, e muitas vezes a vida do Espírito, e uma vida realmente plena no Espírito, é uma vida de testemunho. Por isso que ele fala do fruto do Espírito. E quando Jesus fala lá sobre dar fruto, ele fala: eu vos chamei para que deem fruto e o vosso fruto permaneça. Então hoje nós vamos ver este gomo da nossa vida, o fruto do Espírito. Esse fruto do Espírito significa que eu tenho autocontrole, eu tenho domínio sobre qualquer situação. Não importa a situação, eu tenho controle, eu tenho domínio, eu sei como me comportar, eu sei como usar as palavras, eu sei como eu tenho que agir, porque eu sou uma pessoa que é controlada, que é dominada pela ação do Espírito Santo. E diz aqui o texto da palavra de Deus, que fala que o domínio próprio, esse autocontrole é fundamental, porque ele vai dominar, ele vai me controlar sobre os meus desejos, sobre as minhas emoções e sobre os meus impulsos. Então, meus amados irmãos, quando nós falamos sobre ter uma vida sobre esse ponto, esse aspecto desse fruto do Espírito, significa que ele vai controlar as minhas emoções, os meus desejos e os meus impulsos. Então, quando Jesus fala assim: se alguém bater na tua face, dê a outra. Olha, você tem que saber dominar o seu impulso e não retribuir o mal como o mal, mas dê a outra face. Quer dizer, é uma atitude de quem tem domínio, tem controle. É claro que se alguém vai te agredir ou vai agredir uma pessoa querida sua, você vai falar: não, bate mais, né? Não é isso que está falando, não é? Está falando aqui mais quando é uma questão de palavras, de atitudes, de maneiras, de comportamento. E o que a gente tem que pensar é que se eu não estiver assumindo esta atitude, eu posso estar perto de Jesus, eu posso estar aqui na igreja, ler a Bíblia em casa, dominicalmente, mas se eu não souber ter esse domínio próprio, eu não estou sob a direção do Espírito Santo. Como isso acontece, pastor? É como o apóstolo Pedro andou com Jesus, esteve com Jesus. Lá no Getsemane, Jesus falou: vou ser preso, o pessoal está vindo aí para me prender e eu vou ser preso. E quando chegou o pessoal para prender Jesus, o apóstolo Pedro tomou uma atitude intempestiva, não teve domínio próprio, e era uma atitude boa se você olhar entre aspas, que ele quis defender Jesus, mas na hora que ele deveria saber e esperar e confiar no Senhor, ele quis ir adiante. E o que aconteceu? Ele desembainhou da espada, cortou a orelha de um soldado chamado Mal e foi repreendido por Jesus. Falou: Pedro, o que você está fazendo? Você não aprendeu nada comigo? Tem pessoas que vivem a vida inteira na igreja, lêem a Bíblia, veem que você tem que retribuir o mal com o bem, você tem que amar o seu inimigo, todas essas coisas que a gente fala aí, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, você tem que ter uma resposta branda, porque isso desvia o furor, mas a resposta dura aumenta o furor, aumenta as intrigas. Tudo isso nós aprendemos, mas não adianta a gente estar na igreja se a gente não praticar. O apóstolo Pedro fez isso e ele criou um problema. Por ele não ter domínio, ele tirou a orelha de um homem
nisso. Mas, pastor, eu já aprendi as estribeiras algumas vezes. Então, deixe o Senhor Jesus atuar. O que Jesus fez? Ele pegou a orelha do mal, pôs lá no chão, colocou e restaurou. Então, deixe o Senhor atuar, deixe o Senhor restaurar, deixe o Senhor fazer com que mágoas passadas, coisas tristes do passado, sejam tiradas, e deixe o Senhor trabalhar na sua vida, deixe o Senhor amoldar na sua vida. Nunca fale assim: eu já estou no limite. Não, eu já não aguento mais. Não, para o cristão isso não é verdade. Já estou a ponto de perder as estribeiras. Eu não aguento mais. E muitos até falam, muitos cristãos falam: nossa, mas que inferno. Já vi essas frases. Nossa, mas não diga essas coisas. Quem conheceu a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus, mesmo que aconteçam as piores coisas, não vai ter esse tipo de sentimento. E hoje eu quero estudar um texto que explica como é que nós temos esse domínio próprio e numa situação bem difícil. Abre comigo aí no livro do Gênesis, no capítulo de número 50, nós vamos ler a partir do versículo de número 15. As coisas da palavra de Deus estão aqui para registro nosso e para que nós olhemos o que foi feito corretamente e olhemos para aquilo que não foi feito corretamente. Já falei para os irmãos, olha lá, os discípulos foram cobrar Jesus. Jesus falou: mas que esperavam uma atitude de vocês. Pedro quis defender Jesus, mas de forma errada. Pedro, não é assim que eu quero que você age. Então a gente precisa aprender com as pessoas que agiram certo. Então, em Gênesis, no capítulo 50, nós vamos aprender sobre José e os seus irmãos no fim da vida. Quem conhece a história de José sabe que ele morava com os seus pais. Ele era uma pessoa que Deus se revelava a ele por sonhos. Um dia Deus falou para ele assim: os seus irmãos vão se dobrar diante de você. Ele falou isso porque era uma profecia do que iria acontecer. Depois ele pegou outro sonho e falou: os seus pais também vão estar diante de você. E disse que na família ali havia uma série de problemas, mas Jacó amava José e preparava uma roupinha nova para ele, uma veste nova. E disse que um dia, então, por causa dessas coisas, os seus irmãos o odiavam. Eles morrem cedo aqui. José era odiado pelos seus irmãos, tinha problemas lá na família. E disse então que um dia os seus irmãos estavam no campo trabalhando, cuidando dos animais, e disse que o pai falou: vai ver como é que estão os seus irmãos. E os seus irmãos, ao verem José, falaram: lá vem o sonhador. E já maquinaram contra ele, e em primeiro lugar queriam matá-lo, jogaram ele numa cova, e ele estava lá, e estavam o que fazer com ele. Um dos irmãos falou: não vamos matá-lo. Então eles pegaram e falaram: então nós não vamos matá-lo. E ele foi vendido como escravo. Eles pegaram a sua veste, mataram um animal e falaram que o José foi morto por um animal. E ele então foi lá foi vendido como escravo para uma caravana que passava, e depois ele foi comprado por um egípcio e foi na casa desse egípcio servir, e diz que Deus estava com ele. Só problema. E diz que Deus estava com ele. E na casa de Potifar, ele foi tentado pela mulher. Diz que ele poderia ter falado assim: se Deus deixou isso acontecer, não estou nem aí. Poderia ter falado isso. Mas ele disse: não vou desobedecer a Deus. Ele sofreu por causa disso. Ser fiel a Deus nos traz problemas, ser fiel a Deus nos traz situações difíceis. E diz que por causa disso a mulher o denunciou. Potifar nem quis saber. Diz que ele já mandou prender, e ele, um homem que foi fiel a Deus, servindo bem na casa de Potifar, ele acabou sendo preso. Olha só, lá preso, ele passou a cuidar tão bem lá da cadeia, que o carcereiro falou: esse homem aqui é tão de confiança que eu vou deixar a chave do cárcere com ele, ele vai cuidar dos presos. E assim o fez. Um dia chegou lá um padeiro e um copeiro que tiveram dois sonhos, e José interpretou o sonho dele. Ele falou: o copeiro disse: olha, dentro de 3 dias você vai sair daqui, você
você vai servir lá o faraó. Para o padeiro falou: dentro de 3 dias você vai sair daqui e você vai ser morto. E aconteceu. E quando o copeiro estava saindo, ele falou: lembra-te de mim quando você estiver lá na corte, como eu fui injustiçado. Então o José passou mais 2 anos na cadeia. Aí o faraó teve um sonho. Nesse sonho ele sonhou das vacas magras, das vacas gordas, das espigas tenras e das espigas secas. E ele teve um sonho que as magras comiam as gordas, que as espigas tenras secas comiam as espigas tenras. E ele ficou todo preocupado, não sabia o que interpretar. Então aí o que aconteceu? O copeiro lembrou até o nome. Quando ele estava na cadeia, que aconteceu isso. Ele falou: manda chamar esse homem. E ele veio, e o José foi, o faraó contou o sonho, ele interpretou o sonho. E aí então ele falou para o faraó: escolhe um homem sábio aí, para poder cuidar bem dos 7 anos de fartura, porque vai ter 7 anos de escassez. E aí o faraó: quem eu vou escolher? Vou escolher você, José. Olha só, um preso foi olhado como uma pessoa que era alguém digna. Olha, irmãos, vejam como a gente está nas mãos de Deus. Quando a gente passamos por um problema, na hora certa Deus vai mostrar a verdade. E ele passou a governar o Egito, e só era menor do que Faraó. Só tinha Faraó acima dele. E aí aconteceram 7 anos de abundância, os celeiros estavam cheios. Veio 7 anos de escassez. E nos 7 anos de escassez vieram seus irmãos. Ele reconheceu seus irmãos, fez algumas coisas lá com seus irmãos, e a ponto de chegar num momento que ele se revela aos seus irmãos. E depois de se revelar aos seus irmãos, ele chama o seu pai, e vem toda a família para o Egito. Então agora estava tudo certo, tudo resolvido. Mas aí aconteceu o seguinte: Jacó, o patriarca, morreu. Aí olhem o que aconteceu e vejam o domínio próprio, o domínio que José vai ter diante dessa situação. Leiam comigo Gênesis 50, a partir do versículo 15. Vendo os irmãos que seu pai era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Olha só, tudo que o José fez, o pai morreu. Qual era o sentimento que os irmãos tinham ainda? Era de que ele iria se vingar. Então, olha, a primeira coisa que é interessante, José ia enfrentar um problema muito sério, depois de ajudar a sua família, depois de salvar a sua família, depois de dar comida para seus irmãos e para suas famílias. Esses irmãos ainda tinham aquele sentimento de que o José era rancoroso e vingativo. Mas quem era rancoroso, tinha um coração duro, eram eles. Então olha o que eles pensam: o José vai retribuir com a mesma moeda. Olha, imagine esse ambiente. Agora imagine você ajudou e tal, e na sua família, porque eu quero falar de relacionamento na família. E aí você ouve de alguém alguma coisa que a pessoa se esquece de todo o bem que você fez para ela e ainda fala mal de você. Já se coloca: você está vivendo isso, eu tenho isso, eu tenho na minha família, você deve ter também, não é? Então vamos aprender a como agir quando temos domínio próprio. Diz assim, versículo 16: portanto mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, e assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão dos teus irmãos, o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, que rogamos que perdoes a transgressão dos servos do teu pai. Então os irmãos inventaram uma mentira e usaram até o nome do pai morto. Olha só que irmãos ele tinha. Ele está falando aqui, olha, o teu pai, quando esteve vivo, falou para nós assim: quando eu morrer, fala com José, para ele não se vingar de vocês. Olha o que eles estavam dizendo, que o Jacó era igual a eles. Colocou o nome do pai numa situação de igual.
invenção deles. Então as pessoas muitas vezes falam inverdades sobre nós. Além de falarem mal de nós, falam inverdades e usam pessoas. E diz aqui que eles usaram o próprio pai. Olha só que nível que não os irmãos. Então, qual é a situação diante dessa? Eu sou o segundo no reino, ajudei todo esse pessoal. Agora eles vêm ainda com essas histórias e inventando essas coisas. Agora eles vão ver o que é bom. Agora eles vão ver o que é bom. Olha só como José agiu. Quando ele ouviu essa notícia, primeira coisa, José chorou enquanto eles falavam. Isso tem muito a nos dizer, meus amados irmãos. Quer dizer o seguinte, que ele olhou para aquela situação e falou: que tristeza, que sofrimento, que problema sério eu tenho na minha família e com os meus irmãos, a tal ponto de chegarmos a essa situação. Que grande tristeza, que grande sofrimento. Meus amados irmãos, isso fala o seguinte, que José estava ali, ainda no luto do seu pai, e os seus irmãos ainda estavam criando problemas, e ele chora por causa disso, enquanto eles falavam. Porque qual é o sentido do choro dele? É de lamentar por estar enfrentando aquela situação. Ele esperava que isso tivesse ficado no passado, mas os seus irmãos ainda guardavam aquilo, enquanto ele não se lembrava mais daquilo. Eu conheço pessoas que guardam ressentimento de 30, 40 anos. Já falei para os irmãos. Pessoas sofrem com isso. Pessoas ficam colocando ressentimento. E quando a pessoa, ao invés de se livrar disso, tirar esse peso das costas, ela mantém e traz grande sofrimento, traz grande choro. E aí, então, o primeiro ato dele é chorar, é lamentar por essa situação. Ele não falou assim: eu tratei tão bem vocês, cuidei de vocês, fiz tudo de bom, e vocês ainda vão me trazer mais problema, nem respeito o meu luto pelo meu pai, já me tiraram 15 anos de convivência com meu pai, foi o tempo que ele ficou longe até ele sair lá da terra dele, até ele ir para com o faraó. Ou seja, agora vocês ainda vão me criar mais problemas. Ele podia ter respondido e falado: tudo bem, vou tirar tudo que eu dei para vocês, vou fazer isso, fazer aquilo, porque vocês são ingratos, vocês não merecem. Ele poderia ter falado assim, mas olha só como ele agiu. Vieram seus irmãos, versículo 18, e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui teu servo. Na realidade, eles não estão colocando-se numa atitude humilde. Eles estão dizendo que estão com medo de José. E pensavam que José iria tratá-los como um forte e iria trazer sofrimento para eles. Então, olha só, mais uma situação. Na realidade, eles não eram servos, não queriam ser servos de José. Eles não queriam enfrentar o problema. E eles disseram: olha, nós erramos, mais uma vez queremos reconhecer isso, nós vamos viver em paz, nos perdoe, e agradeço, José, porque você fez tudo por nós e pela nossa família. Eles ainda vêm com situações que eles aparentam. Já viram pessoas que você fala assim: isso é lágrima de crocodilo? Já ouviram essa frase? É aquele choro que só é para fora, não vem do coração. É assim que estavam os irmãos de José. Então ele poderia ali explodir e falar: não quero, vou ficar só aqui no Egito mesmo, e vou viver uma vida no Egito, e vocês fiquem longe de mim. Ele poderia ter agido assim, mas olha o domínio que ele teve, o domínio próprio. Respondeu José: não temais. Eles estavam cheios de temor. Primeira coisa que a gente vê quando a gente tem domínio é que a gente quer que a situação caia, não numa atmosfera de colocar mais lenha na fogueira, mas apagar o incêndio. Não tem mais. Lembra? Jesus entrava e falava: não tem mais. Paz seja contigo. Irmãos, quando houver qualquer coisa, qualquer situação, mesmo que você esteja sendo injustiçado, peça a Deus para te dar domínio próprio. Não é assim. Não vou agir desta maneira, não vou agir segundo a palavra de Deus. Vou trazer uma palavra dizendo: nós somos família, nós somos filhos de Deus, nós somos vidas que vivem juntos. Quantos problemas na família não se resolveriam se eu não tomasse uma atitude diferente?
pense nisso. Muitas vezes nós queremos que os problemas na família se resolvam, mas nós não mudamos. Nós não mudamos. Nós não mostramos mudança. E José está falando aqui: olha, enquanto vocês tiverem uma palavra de ódio, de injustiça, e de vocês estarem me levando para uma situação de sofrimento, não temam, porque eu não vou retribuir na mesma moeda. Não tem mais. Isso é comunhão com Deus. Será que ele tinha mesmo comunhão com Deus? Veja o que ele diz: acaso estou eu no lugar de Deus? Olha só, eu sou Deus para me vingar? Eu gosto do texto que fala assim: não vos vingueis, minha é a vingança, diz o Senhor. Então, eu sempre tomo isso comigo. Quando eu sou alguém fez alguma coisa que me magoou, que me disse, eu falo: Senhor, tenha misericórdia daquela vida, que eu posso olhar para ela com amor. Senhor, dá-me essa paz no meu coração, porque o Senhor sabe das intenções, como vai e como anda o meu coração. E não se colocar como Deus, e você está falando isso, mas eu fiz isso, aquilo outro, e soltar, como a gente diz, os cachorros, né? Falar. Acaso eu sou Deus? Sou eu que vou julgar vocês? Sou eu que vou impetrar uma sentença sobre vocês? Não sou Deus. Eu não sou Deus. Irmãos, quando a gente tem esse domínio, a gente está se colocando no lugar de quem está sendo instrumento e bênção nas mãos de Deus. E ele tem esta noção. Ele diz assim: na verdade vocês fizeram todo mal contra mim. Olha aqui o versículo 20: vós na verdade intestaste o mal contra mim. Eu sei disso, viu? Eu sei que vocês falaram mal de mim, me venderam como escravo. Eu sei que vocês fizeram muito mal para mim. Eu tenho noção de todas essas coisas. Mas todas essas coisas não foram suficientes para me afastar da presença de Deus. Olha que maravilhoso, irmãos. Isso é domínio próprio. Todas essas coisas que vocês me fizeram, me colocar numa vala, enganaram meu pai, tiraram anos de vida lá com a minha família. Todas essas coisas que vocês fizeram contra mim não me afastaram de Deus. Se você ler o texto, esses textos que eu falei da vida de José, você vai ver que em tudo o Senhor era com José. O Senhor era com José. O Senhor era com José. José foi preso e ele estava lá. O Senhor era com José. Mas isso chama-se pessoa que é madura, mesmo jovem de idade, e mesmo enfrentando injustiças e coisas erradas, mas sabendo que diz assim: Deus estava comigo. Ele diz assim: porém Deus tornou em bem. Deus tornou em bem, quer dizer, tudo que vocês fizeram de mal, Deus pegou aquilo e transformou em algo bom. Qual vai ser o bom? É que Deus permitiu que eu sofresse, que eu passasse necessidades, problemas e tal, para no fim eu ajudar vocês e a família de vocês. Olha só, que maravilha, ele entendeu o propósito de Deus. Ele entender que ele fora colocado ali naquela situação e que se cumpriu os sonhos dele, porque os seus irmãos vieram e estavam abaixo deles. Deus tornou em bem, quer dizer, tudo que eu passei, eu não considero, o que eu considero é que Deus estava comigo. Olha que maravilhoso, irmão. Isso é ter domínio sobre a situação. Isso é saber que, mesmo que se você tem alguém na família que tem causa mal, não, mas Deus está comigo, e eu vou olhar para aquela pessoa olhando com amor, e Deus vai me dar isso em meu crescimento espiritual, e eu ter uma vida mais segura e mais firme, porque Deus vai transformar aquilo em coisa boa para a minha vida, e eu quero bem ajudar aquela pessoa. Olha que maravilha, meus amados irmãos. Chama-se domínio próprio, ação do Espírito Santo, vida que é realmente usada, um vaso de bênção. E ele fala assim: Deus tornou tudo isso em um bem. Ele não se queixou porque Deus deixou as coisas acontecerem. Ele falou: eu estava nas mãos de Deus e Deus tinha um propósito para a minha vida, e eu estou entendendo esse propósito. Se ele chegasse e falasse assim: puxa, Deus me deu um sonho lá, que eu ia ser assim, quando meus irmãos me vendem, acho que Deus me abandonou mesmo. Ele não chegaria nesse ponto. Se nós olhamos para o problema e não olhamos para Deus, e Deus tem um propósito, nós não conseguimos ver
Sabe? Olha, qual é o propósito de Deus? Por que Deus está permitindo que isso aconteça? Por que essas coisas acontecem? Por que eu estou firme em Deus mesmo dentro dessas situações? Porque Deus tem um propósito. E muitas vezes tem coisas que nos magoam, nos chateiam. Quantas vezes eu já vi pessoas falarem assim: se for tal pessoa naquela festa, eu não vou. Ou chegou aquela pessoa, meu semblante se transforma. Que cristão é esse que não pode ver outras pessoas, ou que não pode olhar para uma pessoa e não pode resolver as coisas e conversar? Vocês já notaram que as pessoas, para falar mal de você ou para dizer que não gostam de você, é muito fácil, mas alguém chega e fala assim: eu queria entender por que você tomou tal atitude, por que você falou isso? Eu quero saber, será que eu perdi alguma coisa? Chama-se diálogo, e na família tem que haver diálogo entre o esposo e a esposa, tem que haver diálogo, porque senão não vão entender as coisas. Muitas vezes a gente vê que os filhos não entendem quando os pais dizem não, muitas vezes não entendem como é que está acontecendo uma situação, muitas vezes o marido não entende a situação da mulher, muitas vezes a mulher não entende a situação do marido, e muitas vezes nós vemos que não deixam Deus atuar para que mesmo o problema que eles estejam passando venha a se tornar algo bom, Deus transformar. Isso chama-se confiar em Deus. Estou com um problema no trabalho, com um colega de trabalho, né? Temos uma irmã aqui que temos orado por ela, né? Quem não enfrentou problemas no trabalho? Nossa, em qualquer lugar que você vá, você vê que pessoas se queixam, tem pessoas que falam que você está querendo agradar o patrão e está querendo pegar no lugar dela, uma série de coisas. Tem pessoas que têm que falar mal do patrão ou mal de colegas de trabalho. Não deixe que essas coisas mudem a sua vida. Graças a Deus que eu tenho um trabalho. Obrigado, Senhor, pela porta que tu me abriu. Quando alguém fala, eu falo: olha, agradeça o que você tem. Não olhe para o que você quer, mas olhe para o que Deus tem te dado. E você vai falar assim: nossa, quantas coisas Deus tem feito. Houve um momento difícil, muitos. José tinha todo o direito de falar: agora eu não quero mais saber de Deus, esse Deus aí, nunca mais eu quero saber dele. Mas ele lembrou-se desse Deus ao falar para os seus irmãos. Então Deus mudou. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Está acontecendo isso, estou passando por essa dificuldade. Deus tem um propósito para me fortalecer. Se você olhar lá em Romanos 5, fala que junto com a aprovação, Deus dá forças para você vencer. E depois da aprovação vencida, você se sente fortalecido. Então, aprenda a enfrentar. Ele aprendeu. E diz assim, que Deus fez isso para que eles possam ver que eles estão agora vivos, porque eles mandaram José embora de casa, intentaram contra ele, o venderam como escravo. Todas essas coisas que eles fizeram, Deus usou eles e essas coisas erradas que eles fizeram para que eles pudessem ter vida, senão eles iam perecer lá no deserto. Eles não iam ter alimento no Egito. Imagina eles chegarem lá no Egito e José não fosse o segundo no Egito. Eles não teriam condições, iriam perecer. Mas Deus usou isso. E ele está falando assim: é para conservar a vida de vocês. Muitas vezes, meus irmãos, nós fazemos coisas boas para as pessoas, as pessoas não reconhecem, mas tem um domínio para dizer: mas Deus me deu esse privilégio de poder ajudar essa pessoa, ajudar ela a se levantar, para que ela não viesse a perecer. E diz assim, que não só para eles, como para muita gente. Para muita gente. Então, olha. E por último, ele vai dar uma palavra assim, versículo 21. Não temais. Não temais. Eu vos sustentarei a vós outros e aos seus filhos. Irmãos, uma pessoa vem, cria uma série de problemas. Depois a gente ajudar, ainda cria mais problemas. E depois você diz assim: não, você está com ele. Fique tranquilo, não. Vou continuar a te ajudar. Vou ajudar você a se levantar. Isso é presença e poder do Espírito Santo. Agora, você estender a mão e destruir é fácil. Agora ele fala assim: não temais, vou sustentarei a vós e a vossos filhos.
E aí, o que aconteceu? Eles foram consolados. Olha, meus amados irmãos, eles chegaram lá perante José, falando um monte de coisa, estavam com medo e tal, e o José deu uma palavra a eles, e eles saíram consolados. Quer dizer, eles foram pessoas que foram recebidas e receberam uma palavra de quem não valia. Eu estou aqui, nós somos família, vamos caminhar juntos e nós vamos juntos vencer. Olha que maravilha. Mas não é só isso não. Diz aqui o texto que ele não só saiu consolado, como lhes falou ao coração. O que eles pensavam do José antes desse momento? Que o José seria um homem vingativo, cheio de ódio, queria retribuir o mal com o mal, não é isso? Todo mal que tentasse contra nós, é contra ele, agora ele vai, nosso pai morreu. Olha o que eles pensavam do José. Mas pela atitude, eles mudaram o seu coração. José, com a atitude, falou no seu coração: meus amados irmãos, se nós não falarmos com atitudes de amor, de paz, de domínio ao coração das pessoas, não tem outro jeito, meus amados irmãos. Não tem outro jeito de resolver. Mas como é que eu consigo isso, pastor? Quando eu estou a ponto de explodir, é que você deve ser pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. A gente está pronto para ouvir. Muitas vezes nós não queremos nem ouvir. Ouça. O José ouviu, poderia se revoltar, mas ele falou: esse pessoal ainda está com o coração todo despedaçado. Não tem mais. Ele quis trazer os seus irmãos para perto dele, não fisicamente, eles estavam ali. Muitas vezes a gente fala, tem casais que se casam e vivem separados dentro da casa. Já conheci casais que eles estão no mesmo teto, moram separados e não tem uma vida de casal. Já vi isso. Filhos que não conversam com pais que não conversam com os filhos, filhos que acham que ali a casa, o quarto dele é propriedade particular dele, não é? Já vi filho, não, tem que bater, tem que fazer isso, é claro, você vai bater, né? Mas o filho achar que é dono daquilo, não é dono daquilo, né? Aquilo ali está sendo beneficiado, abençoado por ter aquilo. Tem pessoas que falam assim, já vi homens falar assim para as mulheres: eu construí tudo isso enquanto você ficou cuidando da casa. Diminuindo, já viram isso? Diminuindo. E eu já vi pessoas não reconhecerem o que as outras são e representam. Como é que pode ter uma vida feliz? Então, José tinha que tomar uma atitude. E a atitude foi: eu tenho que agir, retribuindo o mal que eles estão me trazendo. Que ele chorou, quer dizer, ele sentiu com palavras que tragam ânimo e falem no coração dele. Meus amados irmãos, pense bem antes de falar: Senhor, como é que eu vou responder diante de tal situação? Eu conheci um presbítero, o nome dele era José Simões, ele era irmão do reverendo Álvaro Simões, né, na terceira igreja. Que homem! O homem era uma moça, no sentido de nunca vi aquele homem se exasperar, nunca vi. O pai do Gilberto Celeste também, vi quantas mulheres, quantas vidas eu vi, são vidas preciosas, meus amados irmãos. E nós podemos ser assim, eu e você, como José for, mas nós temos que deixar que o Espírito Santo trabalhe no meu e no seu coração, com um viver, com atitudes, não é só com palavras, com viver, para falar ao coração daqueles que nos servem. Como é que eu posso chegar e falar ao coração do meu marido, da minha esposa, do meu colega de trabalho, dos meus filhos, ou dos meus pais, se eu não tenho esse sentimento de domínio e saber como falar, saber como responder, falar com uma palavra que toque o coração, falar com uma palavra que não suspira, mas traga paz, traga harmonia. Eu vou falar de um que trouxe isso também. Abraão chegou para o seu sobrinho foi com ele, né? Desde que Abraão foi chamado junto com Sara, lá de Ur dos Caldeus, mas Ló veio junto, lá veio o sobrinho, né? E desde que o sobrinho veio junto, não
sabe porquê, ele veio junto. Mas diz que houve um problema lá num determinado momento da caminhada deles. E diz que os pastores de Ló brigavam com os pastores de Abraão. E o Abraão é que foi chamado. Depois deixa que ele falou: ó Ló, é o seguinte, eu sou o manda-chuva aqui, fui eu que fui chamado por Deus, eu que fui chamado para ser o pai de uma grande nação, sou eu que mando. Você fica na sua aí e você vai lá para o deserto, lá para aquelas terras. Ele podia agir assim. Mas essa palavra de Deus que ele chamou o Ló e falou: olha, eu vejo que há dificuldade no relacionamento aqui, no nosso relacionamento econômico aqui. Nós trabalhamos, mas há problemas e tal, com os meus pastores, com os seus. Então eu vou te dar uma oportunidade. Você vai escolher. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Eu não quero que aumente o conflito. Meus amados irmãos, aí o Ló fez: fosse meu tio aí, chamado por Deus, vou seguir o conselho dele e vou pedir: onde o senhor quer? O que o senhor acha melhor? Não, porque ele olhou para o lado das Campinas e Sodoma e Gomorra, né? E os campos lá, e foi para o lado do pecado. Ele escolheu o pecado, por isso que depois o Abraão teve que orar por ele, os anjos foram lá e livraram ele de Sodoma e Gomorra. Mas olha como o Abraão agiu. Age assim. Muitas vezes as pessoas que a gente quer o bem não vão caminhar conosco. Muitas vezes elas vão dizer: mas tenha sempre esse domínio de você dizer: olha, eu quero resolver tudo em paz. A paz é algo que, meus irmãos, maravilhoso para que tenha paz. Tem um desenho que, quem já assistiu o desenho aqui do, como é que é o nome dele? Meu Deus do céu, fugiu aqui da cabeça. O Panda, como é que é o nome lá? O Pô. Do Pô lá, né? O Panda lá está lá, aí tem um guaxinim que está lá assim, né? Paz interior, paz interior, paz interior, né? E começa a aparecer algum barulhinho lá e a paz dele é quebrada, né? Então, não é assim que você adquire paz. Você adquire paz com comunhão. E pode ver uma tempestade grande. Ali era um pássaro que estava chegando para dar uma notícia e ali ele já perturbou a paz dele. Não é qualquer coisa que tira a sua paz. E não há nada que tire a sua paz. Por isso é que o salmista fala: ainda que um exército contra mim, se o Senhor estiver comigo, eu nada temerei. Isso, irmãos, esse é algo que eu e você podemos ter, que o mundo não pode dar. Abrace-se ao Espírito Santo, tenha domínio próprio. Se você, muitas vezes, eu já ouvi falar: eu não consigo contar até 10, eu tenho sangue quente. Para o cristão isso não existe, porque a mudança, a transformação. E eu queria terminar dizendo: irmãos, como é que você entende que seria registrado se o José respondesse: a fé em fogo? Quanta tristeza, quanto sofrimento, mas olha como ele respondeu. E é assim que nós temos que pensar. Então, o que eu quero para a minha vida, para a vida do meu lar, para as pessoas que me servem, é eu ter esse domínio próprio, eu saber como responder, eu saber como agir, eu fazer tudo para que haja a minha decisão e que eu faço para aqueles que me servem. Eu espero que se deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida e esse domínio próprio possa estar presente na sua vida. Se alguma coisa, muitas vezes, você se lembra e fala: olha, deu 5 minutos e eu não levei o desafio para cá. Fala: Senhor, eu não quero ser assim. Eu quero ter uma vida como aqui o José, que não tem mais. Eu quero consolar as pessoas, mesmo que elas tragam coisas que me machuquem. Eu quero consolar. Eu quero falar aos seus corações. Peça a direção de Deus, porque só assim você vai encontrar o que é esta alegria de ter domínio sobre todas as coisas. Você poder olhar e falar: estas coisas não terão domínio sobre a minha vida. Que você possa sair daqui buscando esse domínio, esta direção. Talvez você esteja com o seu coração dolorido, sofrido. Busque esta paz com Deus.
Busque esse consolo. Coloque as coisas como devem ser, de acordo com a palavra de Deus. E assim você sentirá como José estará falando ao coração daqueles que disseram. Muitas vezes, quanto mais, isso é verdade, quanto mais nós deixamos o inimigo nos atacar, mais ele nos ataca. Por isso que a Bíblia fala, ele é um leão ao nosso redor, procurando uma oportunidade. Por isso, meus amados irmãos, não pensem que a gente não tem o assédio do inimigo querendo nos afastar de Deus. Por isso que diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que eu resisto? E tendo esta ação de ter domínio diante das situações, através da ação do Espírito Santo na minha vida e em nossas vidas. Que Deus assim nos abençoe, que nós saímos daqui sempre com um propósito de estarmos falando tudo aquilo segundo a orientação, a direção do Espírito Santo, para dominar qualquer situação, seja ela emocional, seja ela algum desejo, algum impulso ou alguma coisa. Em todas essas coisas eu sou mais um vencedor do que eu sei, e que Ele vai me dar poder para enfrentar todas essas coisas. Que Deus assim nos abençoe e nos preserve como povo de Deus, como família de Deus, e a sua família, os seus queridos, no seu local de trabalho, onde quer que você esteja. Você fale o coração daqueles que te cercam. É que nós pedimos a Deus hoje e sempre. Amém.